Hadouken! Galera, não é o Hadouken, mas tudo bem. E aí, começando mais um episódio aqui do nosso canal Heavy Física, onde a física é pesada, parceiro, parceira. Muito obrigado aí pela sua presença e roda a vinheta! E aí, galerinha, vocês estão bem, tranquilos aí, sossegados, todos aí confortáveis aí nos seus devidos assentos? Espero que todos estejam muito bem, tenham passado um bom dia, uma boa noite, tenham se alimentado bem, estejam aí confortáveis, climatizados, encaixadinhos aí, preparados, prontos e ávidos para voltar a trilhar o maravilhoso caminho rumo ao conhecimento, beleza? Dando continuidade aí no tema ótica, hoje a gente vai estudar um fenômeno. Ronaldo, puta que merda. Um fenômeno muito interessante e muito importante, que é a reflexão total, ok? A reflexão total, ela não acontece em qualquer condição. Algumas condições devem ser seguidas, essas condições nós vamos discutir agora, devem ser seguidas para que ocorra esse fenômeno da reflexão total. Veja bem, é um fenômeno muito importante, que tem uma aplicação interessantíssima no nosso dia a dia, mas fatalmente, a mais famosa é a aplicação nas fibras ópticas. A fibra óptica funciona por meio da reflexão total. Então vamos estudar quais as condições para que ela ocorra. Vamos lá. Lembrando lá do fenômeno da refração, quando a luz passa de um meio para outro, vamos fazer uma recordadinha. Se você não viu o vídeo sobre refração, eu sugiro que você veja, para que você entenda melhor ainda os conceitos que a gente vai discutir agora, tá? Mas lembrando, de acordo com a lei de Snell, quando um raio de luz incide obliquamente, passando de um meio menos para um meio mais refringente, ele aproxima da reta normal. E passando de um meio mais para um meio menos refringente, ele afasta da reta normal quando ocorre a refração com desvio. Sacou? Agora vamos lá, vamos estudar as condições para que ocorra a reflexão total. Vamos analisar primeiramente essa situação, colocando aqui no slide. Nós temos um raio de luz que vai passar de um meio menos para o meio mais refringente. O primeiro raiozinho que eu fiz foi um raio incidindo perpendicular à interface de separação entre o meio 1 e o meio 2, sendo o meio 2 mais refringente que o meio 1. Ok? Na primeira situação, o raio refrata sem desvio. É aquela situação em que o raio incide sobre a reta normal com um ângulo de incidência zero. Cuidado para não fazer cocô e achar que é 90 o ângulo de incidência. Não. O ângulo de incidência é zero. Nesse caso, o raio passa guardado, passa chutado, sem desvio, ocorreu a refração, mudou a velocidade de propagação, mas não ocorreu desvio nesse caso. Então essa é a refração no primeiro caso. Eu vou aumentar o ângulo de incidência, eu vou trocar a cor só para você identificar qual é o raio. Agora esse raiozinho vermelho, ele incide passando do meio menos para o meio mais refringente e ele aproxima-se da normal. Esse ângulo de incidência a gente pode ir aumentando ele até chegar no máximo muito próximo de 90. Tão próximo de 90 que a gente vai considerar 90. Então eu posso variar o ângulo de incidência de 0 até perto de 90. Em todos os casos vai acontecer uma refração, percebe? Nesse caso do ângulo de incidência igual a 90, nós teríamos o ângulo de refração limite. É o maior valor do ângulo de refração nesse caso. Mas perceba que não mudou nada, não teve um fenômeno novo. É a refração acontecendo, ou seja, sempre que o raio estiver incidindo do meio menos para o meio mais refringente, vai ter refração, meu amigo. Não acontece a reflexão total, sacou? Muito bem. E agora o que nós vamos fazer? Se liga aí, radinho velho. Que merda. Vamos para uma outra situação, agora com o raio incidindo do meio mais para o meio menos refringente. Por exemplo, da água para o ar, ok? Do vidro para o ar, do meio mais para o meio menos refringente. Observe esse slide aqui agora. O primeiro raiozinho que eu fiz aí de cor verde, ele novamente passa guardado, sem desvio. Acontece a refração sem desvio. Aí eu aumentei um pouquinho o ângulo de incidência desse raiozinho verde, ele vai passar do meio mais para o meio menos e afasta da normal.
tá? Então o ângulo de incidência, ele é menor do que o ângulo de refração. Eu vou aumentar mais um pouquinho o ângulo de incidência, vou representar pelo raio de luz vermelho aqui. Este é o caso limite. O que eu quero dizer com isso? Neste ângulo de incidência limite, a luz refrata rasante. O ângulo de refração agora é 90, percebe? E diferentemente da outra situação que nós não tínhamos como aumentar mais o ângulo de incidência, agora tem como, amiguinho, veja só. E aí, malandro? E aí, amiguinho, o que rola? Cocô. O que rola se a gente aumentar o ângulo de incidência acima desse valor limite? O que acontece? Charada! Xaxá, xaxá, lalá. Reflexão total, olha lá, meu. Eu fiz esse raio assim mais grossinho, tá vendo? Ó? Esse azulzinho ali, ó, pra você identificar o fenômeno acontecendo. Se o ângulo de incidência é maior do que o ângulo limite, o raio não passa mais para o outro meio. Ele reflete na interface de separação. Olha que doida aquela figurinha que eu coloquei aqui mostrando várias situações assim, ó, concomitantemente. Nossa, que palavra psicodélica. Pois é. Então veja a reflexão total acontecendo, sacou? Então veja bem, meus amiguinhos, quais são as condições para que a reflexão total ocorra? Primeira coisa, marca aí, anota aí no seu caderninho, no seu tablet, no seu tablete, no seu celular, aí na sua memória. Primeira coisa, amiguinho, a luz tem que estar propagando no meio mais refringente, com um N, com um índice de refração maior. Mas só essa situação não basta, não basta. O ângulo, segunda situação, o ângulo de incidência tem que ser maior do que um ângulo limite, que depende do par de meios. Ar, água, ar, vidro, vidro, água, enfim, do par de meios. Ganso, professor Ganso, sou eu. Para daqui, como que eu determino esse ângulo? Como eu determino esse ângulo? Saca esse slide aqui que tem as condições e a equaçãozinha para você determinar o ângulo limite, tá vendo? O seno do ângulo limite é a razão do índice... É a razão do índice de refração absoluto menor, do meio aonde o índice de refração é menor, pelo índice de refração maior. N menor dividido pelo N maior. Logicamente que aqui deve dar um resultado que caia nos ângulos notáveis, aqueles lá 30, 45, 60, 90, ou se for um ângulo que você não seja apresentado ainda, que aquele não seja desses manjados, o fulano vai ter que te dar uma tabelinha de senos para você identificar qual é esse ângulo. Beleza? Essas são as condições para que ocorra a reflexão total. E falando da fibra ótica, agora nós vamos exemplificar essa parada da reflexão total acontecendo. Como que rola o funcionamento de uma fibra ótica? Meu, fibra ótica é psicodélico, hein, rapaz? É um fio de vidro, malandro. Um fio de vidro. É um vidro tão transparente, mas tão puro, que se a gente fizesse uma parede de 1 quilômetro de extensão de largura, a gente conseguiria ver lá do outro lado. Olha que puro que é o vidro da fibra ótica. É muito psicodélico o negócio, certo? São dois vidros, duas partes, o núcleo e a casca, um outro vidro diferente em volta. E depois uma proteção. Dá uma olhada aqui no slide que tem a fibra ótica aí, sacou? Então você tem o núcleo com o vidro que tem um índice de refração maior do que o do outro vidro. Beleza? E depois a capa protetora para não quebrar esse vidrinho, para deixar firme. Veja que o raio de luz ele incide dentro da fibra e sofre várias reflexões totais até sair lá do outro lado. Essa luz que leva a informação. Se você tem internet a fibra ótica, aquela mais rápida, é isso que está acontecendo, você está usando isso daí. A fibra ótica consegue transmitir muito mais dados do que numa transmissão normal. É muito mais. Beleza? Aqui, ó, eu tenho um monte de fiozinho de fibra ótica. Tá, essa fibra ótica aqui, ela é bem podre. Ela é bem podre mesmo, tá? Não é a fibra ótica que usa lá no fiozinho da internet. Mas dá pra identificar. Eu vou colocar o laserzinho aqui, ó, apontado pra cima. Se liga. E olha o que acontece.
A luz é afunilada. Tem umas partes carcomidas aqui que vazam um pouquinho de luz, manja? Mas o que interessa é você perceber que a luz, ela vai sair aí, ó, na pontinha. Olha que bonito, ó. Ó. Está acontecendo sucessivas reflexões totais, levando a luz, afunilando a luz por meio desse fenômeno. Belezeira? Então esse é o fenômeno da reflexão total. É isso que a gente viu no vídeo de hoje, beleza? Lembre-se das condições de ocorrência, tá? Estando no índice de refração, propagando no meio de maior índice de refração e o ângulo de incidência maior do que o limite. Se o ângulo de incidência for maior que o limite, vai acontecer o fenômeno, Ronaldo, da reflexão total. Sacou? Belezeira? Tudo bem? Espero que você tenha gostado, entendido. Agora procura aí uns exercícios de reflexão total que vira e mexe, cai no seu estiba. E não esqueça, amiguinho, aquele dedinho no mouse, manja, aquele clique, aquele cliquinho aí no inscreva-se, notificação, porque aqui, rapaz, a música é pesada. Até a próxima, amiguinho! Valeu! É física. Aqui a física é pesada.